Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Pense Bem, pela Imagem TV e pela Rádio 101 FM. Eu estou hoje com um convidado especialíssimo. Vamos falar um assunto muito interessante que é na área de cabeça, tá? Meu querido amigo Eduardo Vieira, tudo bem, meu ilustre jovem? Tudo certo, prazer estar aqui. Vamos bater um papo. Você está pela Imagem TV, pela Nova Era TV, pela Rádio 101. Tá? Excelente, hein? Você viu que maravilha, Muito né? bom. Maravilha. Hoje na Nova Era TV nós estamos por 63 cidades. Muito bom, um alcance muito grande. E pela Imagem TV, uma TV via internet também, o mundo como a Nova Era também está pela internet. Hoje todo, estamos pelo mundo. E Rádio 101 FM já é um programa que está, o Pense Bem, já há um bom tempo aí bem estabelecido no ar. Mas vamos falar um pouco do jovem. Você é natural de Lages. Opa, né? lagiano. Então me conta, vamos contar um pouco das Lages. Opa, então eu sou lagiano, nasci aqui, minha família é toda de Lages. Meu pai tem fazenda aqui na Coxilha Rica, tem loja de caminhonete aí há muitos anos. E minha mãe também da região, trabalhou muitos anos no banco aqui, era o antigo Banco Real ali. Lembro do Banco Real. Me criei antigo aqui. Ainda antes do Real era Inco. Opa! Viu? Eu sou mais muitos antigo. Muitos anos. E me criei aqui, estudei no Colégio Santa Rosa, prazer, formei ali. Aí saí fazer faculdade fora, acabei fazendo faculdade de medicina. Tinha tudo para não fazer veterinária, agronomia, ficar por aqui, mas optei pela medicina. Tá, mas em que momento você teve essa dúvida? Medicina, humana, animal? Olha, a gente tem tudo para fazer veterinária, agronomia, porque tem um centro de formação muito bom aqui em Lages. Muito, realmente muito bom. Sempre gostei da parte de cuidar de pacientes, cuidar de pessoas, essa parte de comunicação mesmo que tem do médico com o paciente. Sim. E optei por cuidar das pessoas mesmo. Acabei indo para Curitiba, passei no vestibular lá. Tu fez cursinho lá em Curitiba? Fiz cursinho. Qual deles? Positivo. Eu fiz positivo. Fiz um ano de positivo lá. Eu morei 7 anos em Curitiba. Curitiba é uma cidade ótima, né? Muito. Eu fiz o cursinho, fiz um ano de cursinho, aí passei na Universidade Católica, na PUC Paraná. Fiz minha faculdade lá. Passei na residência na Santa Casa de Curitiba e no Hospital Evangélico. Optei pelo Hospital Evangélico. Excelente hospital. Muito bom, tinha uma demanda cirúrgica muito grande, que é o que realmente influenciou na minha formação. Minha formação é muito cirúrgica. Então, passei em otorrinolaringologia no Hospital Evangélico, fiz 3 anos de residência lá. Não achei suficiente saber só otorrino, quis aprender um pouco mais sobre cirurgia de cabeça e pescoço, que é a parte oncológica. Então, a gente sai fazendo cirurgia plástica de face, toda a parte de nariz, garganta da otorrino, e eu quis fazer a parte de tumores cervicais, tumores da cabeça e pescoço. Aí eu passei na Unicamp, lá em Campinas, fui para São Paulo, acabei fazendo 2 anos de cirurgia de cabeça e pescoço lá na Unicamp, e aí o pessoal me abraçou lá, me contrataram como professor, como preceptor da residência. Que coisa boa! Eu tô lá, eu sou do corpo docente da universidade, mas aí deu aquela vontade de voltar para Lages, né? Que é inevitável voltar, né? Aí eu sempre digo, apesar de não ter nascido em Lages, nasci aqui no Rio Rufino próximo. Eu e o Céu somos do Rio Rufino. O Céu também era ali. E até faz muito tempo entrevistei o prefeito de lá. Mas eu me criei em Lages, eu vim para cá com 14 anos, então eu lagiano, já sou lagiano. Mas daí fui morar em Curitiba, fiquei lá 7 anos. Mas você falou uma coisa muito interessante, não adianta. Nandinha não morou fora, então você não sente aquela... Mas sente uma saudade dessa terra impressionante. É inevitável. Sabe que eu não sei se você vinha com frequência, mas eu vi pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês eu vinha também. Não tinha como ficar longe. Tinha. E isso naquela época era muito mais complicado, mais difícil, né? Hoje já bem mais fácil. Bem mais fácil. Mas eu tinha que vir a Lages sempre. A cidade é boa, né? E aí eu tive essa vontade de voltar para Lages, também família toda aqui. Sim. E comecei a voltar, o nosso aeroporto aí quando estava em funcionamento era excelente, tinha voos diretos de Campinas para Lages, então eu vinha e ficava 1 semana por mês aqui. E eu ainda estou nessa, eu ainda estou lá na Unicamp, mais 1 ou 2 semanas por mês eu já tenho meu consultório aqui e realizo os atendimentos. Só com uma dificuldade agora para... Exato, agora você eu vou para Florianópolis, acabo barbaridade. pegando um carro em Florianópolis e vindo para cá. A logística ficou mais difícil. Mas eu já criei vínculo aqui, eu tenho muitos pacientes aqui, então eu venho porque eu gosto e porque eu também tenho meus pacientes aqui. Eu preciso deixar eles assistidos aqui. Claro, com certeza. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, quero saber o que te levou a escolher medicina, porque pelo que você me falou, família de fazendeiros da Coxilha. Aliás, a família da minha esposa também fez de fazenda lá na Coxilha. Opa, coisa boa. Família do
Ela é filha do General Sombra, não sei se você ouviu falar. Já ouvi falar. Tá. E o avô dela foi prefeito de Lages, então foi fazendeiro lá da Coxilha Rica também. E de repente você escolheu medicina. Não tem nenhum médico na família? Não tenho. Eu tenho até uns primos aí, mas próximos, ninguém. Quer dizer, nenhum deles teve influência na sua escolha? Foi uma escolha minha mesmo por cuidar das pessoas. O que acontece? Na família a gente percebe, o médico hoje ele tem algumas características que antigamente não tinha. Então hoje o médico é muito mais acessível para a população. Antes o médico tinha um distanciamento muito grande, né? Hoje os médicos, principalmente os médicos mais jovens aí, que vieram da minha geração, são muito mais próximos do povo. E eu sempre gostei dessa proximidade. Eu gosto muito de política. Então, na medicina eu consegui a parte assistencial, cuidar da população. Eu sempre gostei de anatomia, da parte de cirurgia mesmo. E eu tenho essa parte de interpessoal, um bom relacionamento com as pessoas, adoro conversar, até falo demais às vezes. E na medicina eu consegui tudo isso. E principalmente ver que com o conhecimento do médico a gente consegue fazer bem para as pessoas. Não depende de produzir um equipamento para fazer bem. Depende essencialmente da minha pessoa para trazer o bem para alguém. Então, era uma coisa que eu gostava e acabei investindo estudo e tempo. Foram uns bons 15 anos aí, mais ou menos. Sabe, Eduardo, eu te entrevistei, eu perdi a conta de quantos médicos já entrevistei. Opa! E médicos mais idosos, e eu gosto muito do jovem médico. Diferente. Você falou uma coisa que realmente eu já tenho percebido há muito tempo, e que a medicina hoje trabalha muito a medicina humanizada. Sim. E isso é importante. Eu tenho a minha parceira, minha querida amiga, a doutora Maitê, que você vai conhecê-la com certeza, que é a médica oncologista, o doutor Pedro, da Clínica Anime. São meus parceiros comerciais, inclusive. Excelente. A Clínica Anime anuncia todos os meus programas. Muito bom. E nós falamos todas as vezes nós falamos que é muito importante o contato do médico com o seu paciente, para que conheça não só o problema de saúde, mas conhecer a pessoa que está ali à sua frente. Porque aquela doença ali, aquele serzinho que está doente, ele é um ser muito importante. E ele precisa ser tratado como tal. E você precisa conhecer o profissional da saúde. O conceito mudou muito, né? Antes se tratava a doença. Hoje a gente trata a pessoa, o individual, né? Você tem que ter essa medicina humanizada e individualizada. Cada paciente, às vezes ele tá com uma dor em algum lugar. O problema não é essa dor. Às vezes lá na família dele teve um problema, alguma coisa diferente. Você tem que tratar a pessoa como um todo. Não só a queixa dele, não só a dor. Tem que tratar a pessoa como um todo. Isso mudou bastante nos últimos anos. Senão você passava uma medicação, toma isso aqui, vai melhorar, te vejo daqui a um mês. Não, hoje você tem que ir lá no ápice do problema mesmo. Aquele gesto, né? O médico aqui, né? Na bancada, você deve ter presenciado. Sem dúvida. E muitas situações está aqui. Não. O paciente nem termina de falar, você já está com a receita. É a passagem já para sair do consultório, né? Isso aí é... Verdade, né? Não, isso mudou muito, né? A gente procura não fazer isso, né? É lógico, tem muitas queixas que você vai ter que tratar o problema em si, mas principalmente as queixas cirúrgicas, que você resolve com cirurgia. Então eu tenho um paciente com o nariz obstruído, ele tem um desvio de septo, que é o que divide o nosso nariz aí em dois. Eu tenho que tratar isso, é uma cirurgia. Não adianta eu achar também chifre em cabeça de cavalo, tem que resolver. Com certeza, claro. Mas via de regra, o paciente ele precisa ser individualizado e ser humanizado mesmo. Isso é importante. A cirurgia, como você falou, o desvio de septo, é uma cirurgia muito complicada ou não é tão complicada, não? Né? A gente sempre fala, né? Nenhuma cirurgia é simples, né? Porque envolve uma anestesia, muitas vezes uma anestesia geral. Cada paciente pode ter uma doença, ela é simples para alguns pacientes, mas é complexa para outros. Um reage de uma forma, outro de outra. Mas a septoplastia, que é corrigir esses desvios de septo, não é complicada, uma cirurgia simples, aí 1 hora de procedimento, com uma anestesia geral. Normalmente o paciente passa um dia, uma noite no hospital, muito tranquilo. Sim. Recuperação é ótima, é rápida. 7 dias normalmente afastado das atividades e depois retorna ao normal. Como você faz, a parte da cabeça que você trabalha, a parte
do chiado no ouvido. Também, Isso é complicado. Isso é né? complicado. Minha esposa tem. É. E ela conseguiu, num tratamento até com o médico no Rio de Janeiro, ela tinha nos dois, de repente um sumiu, o outro continua. Diz que é uma panela de pressão, que é uma coisa terrível. A gente chama, né? Nos fale sobre esse problema e de que forma tratar, se tem cura, como é que é isso? A gente isso? sempre fala, né? Existe cura, existe tratamento, né? Você nunca vai dizer, pode curar 100%? Depende de cada caso, né? O zumbido ou o tínito, que o pessoal fala, o acufeno, esse zumbido que os pacientes têm, normalmente ele tem uma causa de base. Então, pacientes que têm uma diabetes descontrolada, que tem hipertensão, que tem algum outro, um colesterol alto, uma hipovitaminose, uma deficiência de zinco, ou o paciente que tem surdez, que tem uma perda auditiva. Muitos pacientes, é muito comum, que trabalharam a vida toda expostos a ruído, trabalhou em indústria e tudo mais, trabalhou com máquina aqui, tem muito pessoal que trabalha, trabalhador rural, foi exposto a ruído sem proteção, sem o famoso uso dos EPIs lá no ouvido, e teve uma pequena lesão. Então, eles têm uma perda auditiva e essa perda, às vezes, se manifesta através do zumbido. Então, existem diversas terapias para o zumbido. Uma delas, e a primeira, é você achar a causa. Então, tem uma diabetes que não está controlada. Controlar a diabetes. Causas metabólicas aí, controlar a alimentação. Nesse caso, só me desculpe te interromper, porque aí eu fico, dá aquela curiosidade, né? Por favor. No caso, como você falou, são várias situações que desencadeiam esse processo. Certo. No caso da diabetes, já que você citou isso agora, uma vez controlado a causa que seria a diabetes, cessa o problema? Pode cessar. Pode ser, quer dizer, não cessa, não pode cessar, mas pode não cessar, necessariamente. Porque normalmente quem tem a diabetes, ele tem normalmente algumas outras doenças ou alterações junto. Então, a diabetes às vezes é uma delas. Mas na maioria das vezes, você conseguindo controlar a doença de base, o zumbido tende a diminuir. Mas tem diversas outras causas. Pacientes com perda auditiva, como eu falei, pode acontecer também. Uma causa muito comum são causas metabólicas. Então, dieta. Depende do que você come. O pessoal que toma muito café, a cafeína, ela interfere muito no nosso labirinto, que é de onde vem o zumbido. Inclusive, zumbido, tontura, vem tudo junto aí. Já vou aproveitar, você vai me contar uma... Só conclua aí, Claro, que eu não quero interromper o teu raciocínio, Não, fica porque tranquilo. agora você me deu a deixa para mais uma coisa aqui. Fica tranquilo. Estamos aí o pra gostoso do isso. programa é isso, Esse né? é o plano. Exatamente para esclarecer o máximo possível. Claro, aqui. a otorrina é uma área muito ampla. ali tem Muito, muita estou coisa achando bacana pra gente interessantíssimo. conversar. Mas conclua ali dentro disso. Então, essa parte metabólica, alguns alimentos, eles deixam o labirinto muito sensível. Né? É um pouco complexo lá o que eles fazem dentro do labirinto, mas eles alteram o labirinto. Um deles é a cafeína, doce, então chocolates, aí, doces em geral, comida gordurosa. Tá? Então, às vezes, o paciente fazendo uma dieta balanceada é suficiente para diminuir o zumbido. Então, tem pacientes que a receita é simples, eu não preciso passar medicação nenhuma. Eu simplesmente vou orientar, ele vai tomar cuidado com a dieta e tem uma melhora exponencial do zumbido. Que maravilha! É muito bom. Eu vou citar, quando você cita exemplos, experiências vividas, Claro. sempre digo, é bom você falar das suas experiências, né? Porque Sim. você é pleno e, nessa Com verdade, certeza. é pleno. Sem Você dúvida. não está conjecturando nada, você Exato. vivenciou. Eu tive uma crise de labirintite, uma labirintite bem forte, que é coisa esquisita, né? Parece que o mundo cai. O mundo cai. Roda, tudo uma Sem coisa chão, né? absurda. Fica sem Eu disse, chão. socorro, o mundo está caindo. Acontece. Foi uma vez só que me deu uma crise violenta, assim. Aí depois eu tomei, que esse comprimidinho, labirinto, tem diversos, labirinho, essas coisinhas deles. assim. E agora, de um tempo para cá, voltou. Deu de Acontece. novo, Acontece. no levantar a tontura e tal. Aí eu já sei qual é a medicação, comecei a tomar. Falta ainda, acho que mais uns 6, 7 comprimidinhos, Certo. mas já parou, já passou. É muito sensível. Aham. Tem alguns componentes importantes também, tanto no zumbido quanto na vertigem, na tontura. Ansiedade, estresse, colabora muito. Então, às vezes, você passou por um momento, uma adversidade no trabalho, uma adversidade pessoal, momento de estresse, o nosso labirinto é muito sensível. Então, Olha. libera radical livre, entre outras coisas, e tem tontura. Às vezes, controlando isso, eu tenho pacientes meus aí, pessoal, não, eu tava mal, tirei umas férias, fui lá pra fazenda, fui pra praia, Relaxou. voltei, zero. É. Então, assim, a gente tenta evitar a medicação. Às vezes, uma boa orientação é melhor do que qualquer remédio. Isso acontece. Meu Deus, alopático e homeopático. A homeopatia resolve? Você é fã? Ou você não Olha, tem nada? Não.
Tudo que a gente faz, a medicina, apesar de não ser uma ciência exata, Sim. a gente procura tornar ela exata, né? Então a gente procura guidelines, alguns guias, livros, consensos que dizem a favor ou contra algum medicamento. Igual a vacina agora para o coronavírus. Sim. Tem que ser testada para ver se funciona ou não, né? É a mesma coisa a parte da homeopatia. Existem alguns trabalhos, algumas pesquisas favoráveis, mas não tem nada que diga ainda 100% favorável a ponto de substituir alguma outra medicação já aí pré-estipulada para tratar certa doença. Mas tem pacientes que respondem bem. Isso assim, a clínica, ou seja, os sintomas, é soberano. Se o paciente respondeu bem e não está tendo efeitos colaterais, eu não suspendo, eu mantenho. Mas eu não prescrevo. Não sou eu que dou o pontapé inicial para a homeopatia. Entendi. Mas se ele vem de um colega, Você não tem o estudo da homeopatia, você não se aprofundou nela. Então, por desconhecer é que você... Eu não passo, é mas eu também não tiro se estiver sendo eficaz e não estiver trazendo Mas você tem colegas homeopatas? Tenho colegas que defendem muito a homeopatia, mas às vezes são discussões eternas na medicina, né? Porque não tem muitas pesquisas, muitos resultados tão bem comprovados sobre homeopatia. É muito discutível ainda. Mas como eu falei, alguns pacientes respondem muito bem. Então eu não tiro o tratamento se está indo bem, sem ter efeitos colaterais. Mas eu não inicio. O tratamento alopático também, existe N fatores também que colaboram para que dê um resultado satisfatório. Sem dúvida. A química... ela tem uma ação, uma reação no organismo, e cada organismo reage de uma forma diferente. Quer dizer, a mesma dose para mim pode ser uma dose diferente, não necessariamente para ti ou para quem quer que seja. Aí, em algumas entrevistas, já que eu fiz com alguns médicos, existe uma coisa chamada muito do acreditar, o ter fé. A fé, a individualidade da fé, naquilo que a pessoa acredita, não importa, eu sempre digo, não importa o rótulo religioso, não importa. A placa, não importa. Importa o estado de fé de cada pessoa, respeitando aquele que a pessoa acredita. Isso também traz como uma influência positiva para um resultado satisfatório no tratamento. Eu tenho a formação também de cirurgia de cabeça e pescoço, então eu acabo trabalhando, eu tenho muitos pacientes oncológicos, né? E infelizmente eu faço essa parte de câncer de pescoço, algumas doenças são ditas terminais, né? O paciente mesmo com todo o tratamento conhecido hoje pelos médicos não consegue ter cura dessa doença, mas os pacientes via de regra têm muita fé. E nós já tivemos lá na Unicamp resultados de pacientes que melhoraram inexplicavelmente, não se sabe o porquê. E melhorou. Paciente que, seja qual a crença, teve uma melhora que não se explica. Que todos os casos estudados não melhoraram, mas aquele específico curou. Então, existem trabalhos que falam a respeito disso, que a fé, ela potencializa o tratamento médico, sem dúvida, né? Tem uma parte de fisiopatologia aí que o corpo libera algumas catecolaminas, algumas enzimas aí que ajudam, mas a fé, sem dúvida nenhuma, ajuda em qualquer tipo de tratamento. E nesse caso, como você falou, ele pode destravar alguns recursos do próprio organismo. Através dessa intensidade de fé, dispara um gatilho no interior do organismo que as defesas ficam potencializadas e dão um resultado... Exatamente. Ele potencializa o tratamento, é lógico, né? Isso eu também falo. O paciente chega e fala para mim, não, eu não vou usar essa medicação e eu prefiro ir para casa, orar, que eu vou melhorar. Muitas vezes não é tão simples assim. Um funciona junto com o outro. Né? Sem dúvida. Um funciona junto com o outro. Então, precisa ter fé, sem dúvida. Mas seguir o tratamento preconizado para aquela patologia... Existem muitos estudos hoje, né? A medicina está ficando velha. Então, está há muitos anos, tudo foi estudado muitas vezes, várias vezes. Lógico, de vez em quando aparecem doenças novas, como é o caso agora que a gente está com essa pandemia. Mas, via de regra, nós temos um conhecimento muito amplo sobre todas as patologias. Então, para chegar ao ponto de ter um medicamento para vender na farmácia, ele já foi estudado muitas vezes. Vamos lembrar que nós estamos aqui sem máscara, gravando o programa. Olha a nossa distância, que é 1,5 m, e totalmente higienizado o estúdio, antes de entrarmos aqui, para as pessoas perceberem que, por que não estão com máscara? Exatamente. Estou preparado, tudo aconteceu, o estúdio está totalmente higienizado, para que possamos ter uma gravação tranquila e despreocupada, já que você citou, né, e é muito importante ter isso. Mas quando se fala em fé, é uma coisa muito bacana, né, porque
Quando você disse ali que o paciente diz, tá, eu prefiro ir para casa, vou rezar e não vou tomar medicação. Aí ele está indo contra a própria fé. Exato. Por quê? Vamos analisar por que está indo contra a própria fé. O que a medicação é, o que acontece através de uma pesquisa e os resultados de uma pesquisa. Tudo vem de uma força superior que vem, inspira você enquanto cientista, enquanto pesquisador, para que você desenvolva a medicação. Exatamente. Então, tudo está envolvido dentro desse segmento de fé. Então, nada, isso não desassocia. Sim. Pelo contrário. É tudo associado. É totalmente associado. A gente vê os pacientes, né? A melhora, a força de vontade, Sim. a fé, necessariamente, para pacientes, principalmente oncológicos, né? Porque outras doenças têm prazo para começar e prazo para terminar. Mas muitas vezes os cânceres, em geral, eles têm prazo para começar, mas não sabemos quando vai terminar. Então, os pacientes que têm fé, normalmente, eles conseguem se sair melhor, trabalhar melhor com a doença, até a parte psicológica vai melhor. É importante estar bem. Ele estar bem, eu vou dar, eu sempre digo exemplo, experiência vivida. Como eu sou um paciente oncológico da doutora Maitê, e faço o meu tratamento, isso há 5 anos atrás que eu descobri, e que o médico me disse, cochichou até para o meu filho que era grave a situação, é lógico, é normal que você sempre vai dar aquele baque, né? Um susto. Deu aquele baque, fiquei um pouco para baixo e tal, mas de repente eu disse, peraí, mas por que eu vou ficar assim? Sim. Porque aquela história, se tiver que encerrar a caminhada aqui nesse planetinha, vai ser encerrado querendo ou não querendo. Isso independe da nossa vontade. Sim. Então, o que fazer? Partindo disso aí, eu disse, vou continuar sendo o Lauvir, sempre fui aquela pessoa que eu sempre fui, da mesma maneira, vou trabalhar da mesma forma e tratar as pessoas da mesma forma e ser a pessoa sorridente e alegre do mesmo jeito que fui. Vida que segue. E eu tomei essa decisão e eu vou dizer, pelo passo que eu pare para pensar nisso, eu não penso. Exato. Vida que segue. Não, eu não penso. Faço o meu tratamento, tenho meu horário de tomar manhã, noite, tomo meus 2 comprimidos de manhã, 2 à noite. E não estou nem aí, não estou nem preocupado. É exatamente o que eu falei, essa é a importância. Independente da fé, ela é importante. Mas você está seguindo o seu tratamento, preconizado aí pela doutora Maitê, imagino, e tendo a tua fé. E os dois trabalhando junto, é a receita da cura, a gente fala. Então... Com certeza. Aliás, semana que vem a Maitê vai estar comigo. Opa, era para estar ontem, era para ser nessa quinta, eu gravaria com ela na quinta e hoje contigo, né? Bacana. Mas ela teve que atender um paciente exatamente na quinta ontem, então ficou para quinta-feira de semana que vem, vai estar aqui comigo. Meu querido Eduardo, otorrinolaringologista faz o que, afinal de contas? Troca a cabeça, se for o caso então também? Vamos lá. Quase por enquanto isso, não, mas daqui a pouco, quem sabe, né? Daqui mais uns anos. Logo menos. Então vamos lá. A otorrina, ela cuida desde a parte de ouvidos, via de regra, ouvido, nariz e garganta. Mas essa parte entra otites, infecções crônicas de ouvido, ela cuida da parte de nariz, obstrução nasal, tumores, a gente tem muito tumor dentro do nariz, nariz e seios da face, que são esses ossos que tem ar aqui dentro. Cuida da parte de garganta, então não é só a amidalite, cuida também da parte de laringe, que às vezes tem tumores, o pessoal que trabalha com a voz, aquele famoso calo nas pregas vocais, o otorrino cuida de toda essa parte. Cuida da parte clínica também, que seria a parte de tontura, a parte de zumbido, a parte principalmente estética, pensando em nariz, pálpebras, a parte toda da face, orelhas, tá? Ritidoplastia, a gente faz essa parte aqui de trás, para melhorar essa parte estética. Cirurgias em geral, então... A gente fala que a clavícula, que é esse ossinho aqui, da clavícula para cima, o otorrino cuida de tudo. Então, desse ossinho para cima, a gente acaba operando praticamente tudo, exceto a parte neurológica e a parte do oftalmo, que é a bolinha do olho. Mas dentro se for um problema neurológico, de repente não precisa de uma parceria com o otorrino? Sem dúvida. Nós fazemos aqui, eu já tenho algumas parcerias aqui em Lages, mas principalmente lá em São Paulo ainda, em Campinas. Nós tiramos tumores junto com o pessoal da neurocirurgia pelo nariz. Então, muitas vezes, aqueles tumores que antes precisava abrir o rosto todo ou fazer uma grande incisão, eu consigo tirar com câmeras e um instrumental bem preciso. Como facilitou, né? Por dentro do nariz. Inclusive de ouvido também, a mesma coisa. Antes precisava fazer uma incisão, abrir toda a cabeça. Hoje eu consigo fazer
pelo canal ou por dentro do nariz. Então, Nossa. a tecnologia veio para agregar essas câmeras Sempre, né? minimamente invasivo, né? E a medicina, a cada ano, novidades, né? Cada ano, novidades. Cada ano. Nessa área, o que foi de mais novo, a área do otorrino, o que de novidade, o mais recente que você possa nos contar? Olha, é a cirurgia endonasal, essa por vídeo, por dentro do nariz. Essa Então, é a novidade. essa, sim, é uma coisa que no Brasil começou não faz muito tempo, foi na década dos anos 2000 aí, mas lá fora já está um pouco mais de tempo. Mas você tratar sinusites crônicas, tudo por dentro do nariz, sem precisar fazer antigamente, fazia-se muita trepanação, que abria por dentro da boca para drenar. Hoje não, você vai por dentro do nariz e você faz uma cirurgia que se chama FES, é Functional Endoscopic Sinus Surgery, cirurgia funcional dos seios da face. Nela você vai entrar com uma câmera por dentro do nariz e você vai trabalhar, vai fazer os ósseos, os canais de drenagem, você vai tornar eles funcionais. E o paciente opera, por exemplo, numa quarta-feira, se ele quiser, segunda-feira está trabalhando, ele volta à rotina normal. Então a recuperação é absurdamente rápida, é minimamente invasivo. Aqui na nossa região, que o clima é mais propenso, as pessoas terem rinocinusite crônica, essa parte é o melhor tratamento. Né? Tem que ver a indicação. O que ocasiona a sinusite? A sinusite normalmente é uma inflamação dos seios da face. Então, esses ossos que nós temos aqui na região da testa, aqui frontal, nos maxilares e lá para dentro da cabeça, eles são pneumatizados, eles têm ar dentro. Isso torna a nossa cabeça um pouco mais leve. É um resquício embriológico, lá das aves, na verdade, que a gente herdou. Então, a sinusite é uma inflamação dessa região, porque é para ter ar dentro, mas muitas vezes acumula muco, secreção. Principalmente no frio, tem microcílios que limpam lá dentro, varrem a sujeira para fora. Aqui no frio, esses cílios ficam meio estagnados, ele para. E acumula secreção, bactéria e causa infecção. O tratamento seria fazer lavagens nasais, muitas vezes precisa de antibiótico, mas quem tem esse quadro crônico, às vezes precisa de cirurgia. É corrigir os desvios de septo, para drenar melhor lá de cima, e também normalmente tem o desvio? Normalmente tem associado, é bem comum ter associado. Então, quando a gente faz essa cirurgia funcional, que eu falei agora, a gente corrige tudo. Vai corrigir o desvio e vai drenar as secreções lá de dentro e abrir os ósseos. Então, o canal é aberto para drenar lá a secreção. E o paciente que tinha crises, aí, 6, 7 crises por ano, acaba tendo uma a cada 3, 4 anos. Aí, olha lá. É excelente. A pessoa que usa... A minha esposa usa muito aquele líquidozinho para desobstruir. Tá. Existem diversos, na verdade, né? Alguns não são bons para se usar corriqueiramente, né? Como os vasos constritores. Eles podem causar até alguns problemas cardiológicos. Mas soro fisiológico, que é uma medicação simples, mas ela é excelente. Porque ela lubrifica e ela faz voltar... O soro, então? O soro é excelente. Então, o soro todo mundo... É igual não precisa usar análises de marca nesses... Qualquer soro, a marca é independente. Não, né? não, que eu digo, como é que chama... Agora me fugiu o nome. Existem diversos. Tem várias marcas, né? Tem várias marcas. Frim, né? O soro, o rinossoro. Isso aí, esse ali é um soro. O soro fisiológico em si, existem várias marcas também. Mas qualquer soro. A gente sempre fala para os pacientes, o mais barato que você achar para fazer a lavagem nasal. Essa lavagem, ela faz esses microcílios ficarem lubrificados e voltarem a varrer a sujeira para fora do nariz. Então, diminui a incidência também de rinocinusite. Isso é importantíssimo. Mas e a pessoa vicia nisso, né? No soro fisiológico, não, mas no outro, que são os vasoconstritores, esse vicia. E ele é muito ruim. Com o passar dos anos, quem usa muito vasoconstritor, que é aquele que você coloca e já sente a melhora. Isso. Esse daí é perigoso, porque ele é bom na hora. Então eu costumo falar para os pacientes, ele melhora 10 na hora, mas ele piora 100 depois. Uau! Porque ele acaba causando uma rinite medicamentosa e ele vicia também. Então tem muitos pacientes que chegam lá com essa rinite medicamentosa já crônica, e a gente tem que fazer alguns tratamentos aí para desviciar o paciente. Olha só, e a injeção? Tem paciente que aplica uma injeção que dura 30 dias. Isso, essa injeção... Tem casos que necessitam isso. Às vezes, para quadros agudos, essa injeção normalmente é uma corticoterapia, com corticoides, né? Sim. Tem que cuidar muito as recomendações, se o paciente não tem contraindicações, mas essa injeção, ela ajuda para os quadros agudos, porque ela faz um efeito anti-inflamatório. Então ela ajuda bastante. Mas em alguns casos o paciente não deve fazer. Não pode ser uma coisa corriqueira. Né? Existe também hoje, para a parte mais de rinite alérgica, você me perguntou o que tem de mais novo, imunoterapias. Que você faz. A imunoterapia... É a famosa vacina, né? Isso, a vacina, que às vezes a vacina não necessariamente é aquela aplicável, ela pode ser sublingual.
Nós estamos montando aqui em Lages para começar a fazer isso, ainda não estou fazendo, mas o plano é mais para o final do ano já iniciar a imunoterapia, para tratar esses pacientes alérgicos. Você descobre qual a causa. Então, poeira, pólen, e você faz... Não é bem como a homeopatia, mas você vai fazer uma vacina para o paciente ter menos sensibilidade a esses alérgenos, né, a esses materiais que causam alergia. Que isso é super bacana. Isso é muito. Essas notícias muito boas. Muito boa, né? vamos fazer. Sempre poder trazer essas novidades na área da medicina sempre é muito bom, né? Com certeza. Você me perguntou da parte de atualização da otorrino. Existe uma cirurgia hoje, nós tratamos também casos de surdez, dificuldade para ouvir. Alguns pacientes com perda mesmo auditiva, uma perda aí de 90%, 80% da audição, a gente faz um negócio chamado implante coclear. Você coloca um eletrodo, eles falam que é o famoso ouvido biônico. Então você coloca ele dentro da cóclea, que é o órgão responsável pela audição, e você consegue devolver para o paciente a audição. Uau! Então, em crianças principalmente... Sim, a cirurgia não é muito... É uma pouco cirurgia, invasiva? Ela é pouco invasiva, mas muito complexa. É uma cirurgia minuciosa, porque é praticamente do lado do cérebro ali que você está trabalhando. Tem que ser com todo cuidado. Tem que ser com todo cuidado, é feita com microscópio e tudo mais. Mas pacientes que nascem, às vezes, com surdez, ou pacientes que desenvolvem, dependendo da indicação, eles retomam caso de quem nasce surdo, tem cura. Tem Hoje cura. a surdez tem cura. Né? Lógico, casos selecionados, né? E é lógico, vai ter que ter todo um aprendizado, preparo depois até para falar. Sem dúvida, e tal. O paciente vai reaprender, né? Ou aprender. Muitos pacientes a gente chama de pré-linguais, que ainda não desenvolveram a linguagem. Quando você faz o implante, ele consegue se desenvolver normalmente. Então, um paciente que não faz, às vezes, esse implante coclear, coloca esse eletrodo lá dentro, ele vai ser surdo e mudo, né, pro resto da vida. Esse que faz no período pré-lingual, lá no nascimento, nos primeiros anos de vida, ele se desenvolve normalmente. Olha aqui. Então ele vai ter vida normal. Se for muito tardio, daí não consegue? Daí já é um pouco mais difícil. Mas não melhora. O paciente que não aprendeu a entender a audição, então às vezes aquele paciente que já desenvolveu os sinais linguísticos, né, as libras aí, ele não vai se adaptar tão bem. Então tem indicações precisas para esse procedimento. Mas é sensacional, é uma coisa que veio para revolucionar. Nossa, que maravilha. Isso lá fora o pessoal já faz bastante. Sim. Eu fiquei um tempo... Você tem ido muito para fora para cursos? A gente acaba indo, né? Hoje a globalização, aí tudo é mais fácil e fora ainda a informação ela é mais rápida. Então eu tenho minha formação, eu fiquei um tempo em Stanford, na Califórnia, eu fiquei lá meio ano e fiquei também 6 meses em Nova York, no Memorial Hospital, que é um hospital oncológico. E a gente sempre faz curso, né? Eu já fui para a Itália fazer curso. Para que você consiga, de que forma vocês conseguem entrar num hospital desse, por exemplo? Para fazer curso lá fora? Isso. Então, assim, existem as referências, né? Normalmente tem um médico que você vai acompanhar, que é referência lá fora. Referência no procedimento ou naquela área de atuação. Normalmente existe uma conversação, alguns lugares precisa fazer uma prova, né? Tem que falar inglês, normalmente a língua é mandatório. Tendo essa conectividade com o chefe do serviço de lá, ele abre as portas. Eles são muito solícitos. Que maravilha. Então você entra, opera com eles, vai aprender. Eu fui para a Itália agora com o Dr. Castelnuovo, que é uma referência nesse tipo de cirurgia para sinusite. Eu fiquei lá 3 meses aprendendo com ele. A gente sempre troca de informações, né? O que a gente faz aqui no Brasil, os brasileiros são famosos por serem bons cirurgiões, porque lá o pessoal opera menos do que nós operamos aqui. A nossa demanda aqui pelo sistema público e tudo mais é maior. Então, os brasileiros são famosos por serem bons cirurgiões. Então, eles gostam que o brasileiro vá para lá, essa troca de informação, e eles devolvem para nós em forma de tecnologia, material, entre outras coisas. Né? É outra troca maravilhosa. Exatamente. Para nós também é excelente. Né? Essa é uma troca maravilhosa, com certeza. Na área de otorrino, você quer falar mais alguma coisa? Que eu quero falar da plástica. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Plástica. Porque não podemos, Não, vamos lá. Da plástica. A otorrino, a plástica facial é uma área de atuação da otorrino. Sim. Né? Então, a parte mais comum, o que eu gosto de fazer, e faço em vários pacientes, inclusive aqui de Lages, seria a rinoplastia, que é a plástica do nariz, a otoplastia, plástica das orelhas, né? Blefaroplastia, com as pálpebras, né? Frontoplastia, que é essa parte aqui de cima, quando tem rugas ou um pouco caído, e ritidoplastia, que a gente faz da face inteira aqui. Eu gosto muito da rinoplastia, não tem como dizer que ela é a queridinha aí, porque o resultado é muito bom. Então tem pacientes, porque eu mexo além da parte estética, eu mexo na parte funcional. Então às vezes é o paciente que não respirou bem a vida toda,
e não gostava do nariz. Então eu vou devolver, vai ter um efeito psicológico muito bom imagina, da parte estética, imagina, eu claro, devolvo função para Sim. ele. Então às vezes o paciente não dormia, não respirava bem, eu vou corrigir o desvio de septo, os cornetos, que são estruturas que a gente tem dentro do nariz para aquecer o ar, que às vezes não funcionam bem, a gente faz uma plástica lá dentro para passar mais ar no nariz, e também a parte estética. Então, aqui no sul, que o pessoal é descendente italiano, alemão, nariz caucasiano, é muito comum aquele ossinho ou aquele nariz um pouco mais largo, às vezes. O meu nariz simpático. Não, tá eu excelente. gosto do meu nariz. Via de regra. Tem até esse ossinho aqui. Via de também. regra, o nariz eu só opero se o paciente não está contente. Eu nunca vou falar para um paciente assim, o teu nariz tem que operar. Não, o paciente vai chegar para mim e dizer, isso me incomoda. Ele não tem que estar contente. Sim. Porque às vezes o nariz pode, por padrões da sociedade, não ser tão bonito, mas o paciente adora o nariz dele. É uma coisa que nunca incomodou, nem sugiro a O cirurgia. importante é que ele se sinta bem. Exatamente, exatamente. Hoje existem vários tipos de cirurgia plástica do nariz, né? A gente costuma dizer que existem dois principais, a cirurgia aberta e a cirurgia fechada. A aberta a gente tem que fazer uma pequena incisão aqui e levanta o nariz como um todo, e a fechada eu faço tudo por dentro do nariz, sem cortes externos. Olha. Então a recuperação é muito mais fácil. Então isso é uma coisa que tem que individualizar cada caso, mas também recuperação é tranquila. Não tem aquele famoso tampão, que antigamente o pessoal colocava aquele tampão, era o terror. Tampão dentro do nariz, isso não existe mais. Hoje é bem mais tranquilo. A gente faz tudo para ser minimamente invasiva com o máximo de resultado. E a orelha do Dumbo? Também operamos. Orelha, principalmente crianças a partir dos 8, 9 anos, ainda mais hoje, o bullying tá aí, o pessoal na escola terrível, sofre, né? Terrível. Antigamente isso passava um pouco mais batido, Sim. Hoje não. Então a gente recebe muitos pais no consultório perguntando, ele tem 9, 10 anos, já dá para operar? Via de regra, a partir dos 9 anos eu já consigo operar, fazer a otoplastia. Também é uma cirurgia minimamente invasiva, então vai ter corte só atrás da orelha. E ele é feito um corte e... Na verdade, ela não é, o pessoal costuma pensar, é só um corte e dá um pontinho. Não, eu tenho que dissecar, soltar até o ossinho aqui atrás, porque senão ela volta. Então tem que tirar a cartilagem, e a gente dá alguns pontos, até lá na mastoide, que é esse osso que tem aqui atrás, para não voltar. Senão o paciente opera com 8 anos, com 18 voltou e tem que operar de novo. É claro. E lógico, tem as minúcias, né? Nós fazemos alguns pontos, existem diversas técnicas para deixar a orelha no formato anatômico, né? Com todas as curvinhas ali. Claro, Então, tem que ficar uma coisa bem feita, né? Não adianta corrigir, fechou a orelha, mas depois ficar toda torta, daí não dá, né? Tem que manter simétrica, tem várias nuances aí. Mas é uma cirurgia, o resultado também é sensacional. Principalmente porque a gente opera orelha, normalmente é na faixa etária de criança e adolescente. Então você vê a autoestima do paciente voltar. Sem Isso dúvida. é muito bacana. Sem Isso dúvida. É sensacional. Ou, por exemplo, você faz, a pessoa tá com o lábio afinou, você faz a preenchimento? Algumas coisas eu faço, até a minha noiva, que é otorrino também, tá vindo já para lá. Logo, como é o nome dela? Flávia, logo você vem me dar uma entrevista, vamos bater um papo também da sua área. Essa parte, né, que ela é otorrino também, mas de preenchimento, botox, hoje existem alguns fios de sustentação na face, eu deixo mais para ela isso. Eu também faço, mas normalmente a gente trabalha junto. Mas pro terço médio da face, que a gente fala, normalmente preenchimento, botox e esses fios ajudam mais do que fazer um procedimento cirúrgico amplo. Mas também, em alguns casos, tem que fazer. Aí existem técnicas para fazer aí. Já que você falou, o botox, ele faz um preenchimento e uma paralisia do músculo. Exato. O botox, na verdade, faz só paralisia. Só paralisia. Ele paralisa. Então, essas rugas que a gente tem quando mexe a testa... Daí você não faz, daí não mexe mais. O botox para. Então, é indicado fica fazer meio o botox. Plastificado, não fica? Fica um pouquinho. Fica meio plastificado. Hoje em dia, eu tenho pacientes no consultório que já vão comigo desde os 20 anos de idade fazer botox, como prevenção. Porque daí, com o passar dos anos, ele não vai ter só a ruga dinâmica. Ele tem a ruga até parado, ela aparece, né? Se ele faz o botox desde novinho, evita ter essa ruga estática. Entendi. Então, os pacientes já fazem hoje, cada vez mais cedo, eles estão fazendo o botox. O repetitivo aqui faz uma marca, vez a cada né? 6 meses, até que uma hora o músculo já fica meio paralisado. É lógico, a dose é controlada, porque eu também não posso paralisar 100%, senão o paciente não tem expressão. Sim, né? É aquele famoso, ele está sorrindo, ele está sério, é sempre o mesmo rosto, né? Então tudo é dosado aí.
Vamos aproveitar, porque o pessoal que está na televisão, o teu telefone já está aqui, né? Opa! Aqui, o telefone, o contato, tudo. Por favor. Mas para o pessoal da rádio, como é que de repente, pô, Claro. eu quero falar com o doutor Eduardo, aí como é que eu Claro. faço? Ó, Por favor, teu telefone. Aqui em Lages nós atendemos ali na rua Lauro Miller, número 547, anexo a Microsom, tá? O telefone é 049 99105 1989. 9105 1989. Esse telefone ele funciona no WhatsApp, que hoje em dia é muito mais prático, né? tranquilo. Então, até para agendamentos, consultas e tudo mais. Repete. 99105 1989. Beleza. Então o pessoal que está nos escutando pelo rádio, aí de repente, tá aí, ó, aí o telefone para que você possa ter o contato com o doutor Eduardo. E o que mais de face? Vamos aproveitar. Vamos lá. Acho que vamos conseguir falar tudo? Será tudo, Nandinha? Então tá. Então dá. Vamos lá. Vamos lá. De face. Então, uma coisa muito comum é a blefaroplastia, que é das pálpebras, tá? Pacientes, com o passar dos anos, tem alguns pacientes que as rugas aparecem mais jovens, né? A flacidez da pele. Porque a nossa pele, ela perde colágeno, que ajuda a tirar essa flacidez, e ela acaba caindo. Então, as pálpebras, eu tenho alguns pacientes que ela realmente cai. O paciente se sente cansado, até com a visão cansada. Às vezes ele pensa que o problema dele está lá no grau do óculos e não é. É porque ele realmente está com excesso de pele nas pálpebras. Então, é uma cirurgia que a gente faz, em alguns casos, inclusive, com anestesia local. Tá? Eu prefiro fazer em ambiente hospitalar, né? Sim. Com anestesia local, que a gente vai tirar esse excesso de pálpebra, alguns bolsões de gordura, que normalmente tem aqui embaixo. O resultado é excepcional, os pacientes adoram, é o rejuvenescimento facial. Com né? certeza. Então, muito bacana. Uma cirurgia dessa melhora em termos de uns 10 anos, mais ou menos? Sem dúvida, por aí, mais sem ou dúvida. menos? Por aí. Depende muito de cada paciente, né? Mas tudo que mexe na região central da face, nariz, olho e boca, você rejuvenesce. Então, ajuda bastante. Por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo que eu experienciei. Eu, com 38 anos, tive um aneurisma cerebral. Certo. Eu tive uma paralisia facial, esse lado todo paralisou. Assim. Depois voltou e hoje a única coisa que eu tenho, olho aqui, eu vejo duplo. Um pouquinho duplo. Então eu tenho que pôr o óculos para que tem o prisma aqui para poder nivelar. Certo. Então a pálpebra me parece que ficou um pouco baixa. A gente trata. Isso é uma coisa, não só pensando em estética, né? Como eu falei, o legal da especialidade, que eu sou, não sou a referência para falar porque eu amo otorrino, eu acho que é uma área que cuida de mas dá tudo, para perceber, né? dá para perceber. Eu sempre digo assim, eu gosto do profissional, o vocacionado. Eu uso muito essa expressão, porque se você fala daquilo que você é apaixonado, você gosta, exato. você se emociona até no falar, porque realmente é o que você gosta. A gente é suspeito a dizer, mas é claro. Né? Mas, como eu falei, a otorrino não é só a parte estética, por isso que eu gosto da especialidade. A gente cuida dessa parte funcional. Então, existem doenças, ou até um derrame, um aneurisma, uma paralisia do nervo que faz mexer a face, que causa essa ptose, essa queda. E também a gente trabalha com cirurgias para ajudar na correção desse acometimento aí. Muito legal. Muito interessante. E outra coisa, vocês devem ter o oftalmo, ele usa também parceria com vocês? Sim, a gente faz bastante coisa junto. Uma coisa que eu opero muito com os oftalmos, já operei aqui em Lages com oftalmos daqui. Qual deles? Com o Dr. Maurício. Maurício? Bertolini. Conheço. Cirurgia de canal da lágrima. Tá? Então, canal da lágrima entupido. Aqueles pacientes que ficam lacrimejando, que têm dificuldade, que o olho já fica ressecando. Verdade. A gente faz. Hoje, antigamente era tudo feito aberto, né? Tinha uma pequena incisão aqui para desentupir esse canal da lágrima ou reconstruir. Hoje, da mesma forma que eu faço a cirurgia da sinusite por dentro do nariz, eu vou por dentro do nariz e eu consigo mexer no canal da lágrima. Caramba! Então o paciente ele não vai ter nenhum corte externo. Então a gente opera, eu operei agora há pouco tempo com ele, uma criança tinha uns 2 anos de idade, tudo por dentro do nariz, sem nenhum corte, nada demais. Ele fica com uma pequena prótese dentro do nariz, que eu tiro em 3 meses, vida que segue. O paciente ficou excelente, não precisou. Perfeito. Em outros serviços, normalmente o pessoal abriria por fora, ia ter uma cicatriz, às vezes faz sinéquias, aderências ali. Então, a tecnologia ajuda muito. E com o oftalmo a gente trabalha bastante junto. E nessa área, mais alguma coisa que você tem para nos contar, que dá para fazer, para melhorar? Sem ser da parte estética ainda, uma área de atuação da otorrino que eu tenho formação é a cirurgia de cabeça e pescoço, né? Que seria a glândula tireoide, fazer tireoidectomia, os pacientes que têm câncer de tireoide, glândula parótida, glândulas submandibulares, câncer, inflamação. A gente tem cálculo, não é só no rim, tem cálculo nessas glândulas também. Também? Cálculo nas glândulas que produzem saliva. A glândula submandibular, a glândula parótida.
às vezes elas acumulam cálculos que causam inflamação. Então isso também pode precisar de procedimentos cirúrgicos. E também os cânceres de garganta, pregas vocais, de laringe, também operamos, se precisar, cirurgias grandes, fazer a traqueostomia, aquele buraquinho para respirar, infelizmente. Aquele é complicado, né? É complicado, mas às vezes é o que salva a vida, então é necessário. E uma vez fazendo aquilo, não retorna? Retorna, depende. Os pacientes que são laringectomizados, que tem um grande tumor, que eu tenho que tirar todo o bloco laríngeo, essa parte, para dar uma margem no tumor, tirar o tumor, infelizmente eu tenho que deixar o traqueostoma eterno. Mas é super adaptável. Hoje tem tecnologia que eu coloco uma prótese para o paciente falar. A gente coloca como se fosse uma pequena prótese que o paciente tampa e consegue falar. Então a gente mesmo tirando já vi alguma coisa vocais, parecida. a gente devolve, reabilita esse paciente. Esse paciente ele precisa ficar com o traqueostoma definitivo. Mas pacientes que a gente faz o traqueostoma por outras doenças ou por ficar muito tempo entubado, você não pode deixar muito tempo, volta. A gente fecha, ele fecha sozinho. Todo orifício circunferencial ele tende a fechar sozinho. O traqueostoma fecha e depois vida normal. Então, consegue vida falar normal, qualidade de tranquilo. vida falar normal. Exceto nesses casos que os tumores são das pregas vocais ou da laringe, a maioria o traqueostoma pode ser fechado, ele fecha sozinho. E falando nisso, o que ocasiona o câncer nessa região? Porque eu acho muito importante, principalmente eu acho que o tabaco é um inimigo terrível, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Cigarro e bebida alcoólica. Então, eles são... E os dois juntos têm uma sinergia. Pior ainda. Então, bebida alcoólica, cigarro são os fatores mais comuns para o câncer de laringe, né? Que é esse das pregas vocais, normalmente. Mas existem alguns vírus, que às vezes ainda não se sabe bem a causa. Alguns pacientes têm um vírus do HPV, que aumenta o risco também. Olha. Então, infelizmente, às vezes a gente pega pacientes com tumores bem avançados, que a gente precisa operar porque ele tem um câncer. A gente pergunta, já fumou, bebeu? Não. É porque tem um HPV com um vírus fraco, mas que nesse ponto acomete com muita força. Então o paciente nunca fumou, nunca bebeu. A importância da vacina ajuda. Na época. Para alguns tipos de HPV ela ajuda. É importante isso. Terminou? Um minutinho só? Você tem um minutinho? Eu só quero que você aproveite desse minutinho. Nós estamos vivendo essa pandemia toda, acabamos não falando nela, né? Verdade. Acho que vamos falar de coisas boas, dessas notícias boas que você nos trouxe. Mas com a pandemia, hoje você, até no consultório, você tem todo o cuidado para atendimento. Né? Então você tem um minuto para fechar o programa agora. O mundo mudou, né? A pandemia veio para ficar. Não é uma coisa que todo mundo, será que até final do ano vai estar tudo normal? Não. O normal vai ser outro. Então, consultório, tem todas as medidas preconizadas aí desde a Vigilância de Saúde até a Agência Nacional de Saúde, até a parte da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. A gente segue todas as normatizações de distância, de limpeza, proteção, tempo de atendimento para os pacientes, tudo é mais prolongado. E centro cirúrgico também. A gente parou um período de fazer as cirurgias, mas agora já retomou, todas elas espaçadas, normalmente é um paciente por dia, tá? Às vezes a gente consegue cirurgias menores, fazer um pouco mais. Centro cirúrgico tem todas as medidas de prevenção. Aqui em Lages está muito tranquilo ainda. Graças a Deus. As cirurgias eletivas retornaram. São Paulo também, a gente está fazendo cirurgias. Os pacientes que têm suspeita ficam completamente separados dos pacientes que vão fazer cirurgias ou procedimentos eletivos. A gente vai ter que se adaptar, o mundo vai ter que se adaptar. O normal não vai ser o normal que a gente tinha antes. Talvez isso seja bom no longo prazo. Nem tudo que parece ruim será. Exato. Bem para melhor, com certeza. Exatamente. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo ao programa, prazer. Trazido essas informações legais e vamos combinar que logo você retorne para mais informações, mais bate-papo. Sem dúvida. Valeu, muito obrigado ao Dr. Eduardo Vieira Couto, um grande abraço. Que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa.